Fala, rapaziada! Bom, a gente está aqui hoje para falar, claro, da final da Liberta, Flamengo e Palmeiras, jogo lá em Lima, no Peru, e tá gerando uma expectativa, Eberson. Olha, eu acho que eu nunca vi uma repercussão tão grande assim para uma partida como essa final da Libertadores. E além de ter dois clubes brasileiros, Pérez, dá para dizer assim que é um Rio-São Paulo, né? Que nós já tivemos muitas edições de Rio e São Paulo que se criou uma rivalidade, né? Da São Paulo, da Rio de Janeiro, enfim, um confronto muito esperado que já ocorreu na Copa Libertadores da América. E pro lado do torcedor do Flamengo, acho que ele tá assim para dar o troco no Palmeiras nessa temporada 2025. O Andreas Pereira, que naquela oportunidade foi o personagem, né, por aquela falha que gerou o gol do Daverson, agora tá do outro lado. Você acha que isso pode afetar o Andreas de alguma maneira na questão psicológica ou não? Eu acho que não, né, Diego? Um jogador muito mais experiente agora, teve há pouco tempo no Flamengo, mas foi para a Europa, voltou de novo ao futebol brasileiro. Eu acho o Andreas Pereira bom jogador, eu não acho ele craque, eu acho ele bom jogador. No Palmeiras ele começou bem, depois ele deu uma oscilada como todo o time do Palmeiras, mas eu acho que não entra isso no jogo, são alguns anos depois, é outro clube, já tá no Palmeiras. Se tivesse aquela questão de saiu do Flamengo, vem direto pro Palmeiras, aí você poderia ter um impacto nesse sentido aí. Até naquele cara a cara que a gente faz, né, a disputa seria Andreas Pereira e Jorginho. Eu acho que é o Jorginho. Hoje o Jorginho. Eu acho até que antes daquela final de Copa Libertadores, quando o Daverson faz o gol do Palmeiras, o Andreas estava jogando muito mais do que o Jorginho. Ele era muito mais útil dentro do sistema de jogo. Agora, o que o Jorginho trouxe de consolidação e de tranquilidade para esse meio-campo do Flamengo, e eu acho que a temporada do Arrascaeta, de alto nível do Arrascaeta, passa muito pelo trabalho do Jorginho nesse meio-campo, com a marcação, com o posicionamento, com a liderança que ele trouxe ao Flamengo. E o Arrasca, que aos 31 anos é a melhor carreira dele em números, né? Em gols, assistências. Eu acho que é o jogador mais diferente dessa partida. A gente tem ali o Flaco Lopes, que está numa excelente fase, dentre outros jogadores, mas o Arrascaeta é o craque, né? E o Arrascaeta é aquele jogador que faz gol de cabeça, faz gol com a perna esquerda, faz gol com a perna direita, faz gol de falta, faz gol de bicicleta. Ele é completo, né, cara? E até em algum momento o pessoal perguntava, poxa, mas o Arrascaeta deveria estar na Europa, deveria ser um jogador. Só que, cara, tá no futebol brasileiro, tá na América do Sul. Isso ele já falou, ele gosta muito do Brasil, está muito próximo aí da sua terra natal. Tem um bom salário aqui, porque o salário que o Arrascaeta ganha hoje no Flamengo, que alguns jogadores ganham no futebol brasileiro, Diego, é maior do que o salário de segundo até terceiro escalão da Europa. Compensa mais jogar em um Flamengo, por exemplo, do que em um Fulham, como jogava o Andreas Pereira, né? Tanto que o próprio Fabrício Bruno, que passou pelo Bragantino, quando estava no Flamengo, recusou uma proposta de fora porque disse que não era interessante trocar figurinha naquele momento. Se eu não me engano foi do Lille a proposta, né? Um time ali da França. Bom, Eberson, palpite para esse jogo, né? O que você imagina? Quem é o favorito? Eu já dou a minha opinião de que 50-50. Acho que tá tudo muito equilibrado. O Flamengo chega no momento melhor, claro, tá jogando mais. Só que o Palmeiras, nesses momentos, tende a crescer também, né? É um time muito cascudo, o time do Abel. Eu acho que o momento, assim, o Flamengo entra no final da temporada na ascendência e o Palmeiras na descendência. Mas para um jogo único, tudo muda. Por quê? Porque não é pontos corridos, que você tem que fazer uma sequência de jogos positivas para você se manter aí na parte de cima da tabela. E o Flamengo, individualmente, neste momento, tem jogadores que podem desequilibrar. E eu cito dois jogadores decisivos demais no Flamengo. Falar do Arrascaeta é chovendo molhado. Mas quem, com todos os problemas que teve, com denúncia, depois que não foi punido, mas que é um jogador muito decisivo no Flamengo, e agora de novo vive uma fase espetacular, chama-se Bruno Henrique. Eu acho que do lado do Flamengo, olho no Bruno Henrique, ele é decisivo, é um cara que realmente broca sempre em momentos decisivos com a camisa do Flamengo. Agora, o Palmeiras tem um treinador que consegue nesse momento... Você aposta no Bruno Henrique? Eu aposto no Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique do lado do Flamengo é o cara que pode... Porque o Arrascaeta ele vai, é mais ou menos aquele cara assim que... Ele até em alguns momentos ele pode sumir do jogo, mas ele pega, ele vai achar uma bola, ele vai achar uma jogada para um facão do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique jogar de centroavante numa bola de cruzamento, eu acho que o Bruno Henrique pode ser um dos personagens. Agora,
O Palmeiras é o Palmeiras, campeão de Libertadores com o próprio Abel. E o Abel sabe que o fator mental vai influenciar, porque o Palmeiras vem mal no Campeonato Brasileiro. Desde a derrota para o Mirassol, o Palmeiras caiu de uma maneira assustadora e o ataque também não marcando. O ataque, há pouco tempo atrás, o pessoal falava assim, Flaco tinha que ser titular da seleção da Argentina e o Vitor Roque tinha que jogar na seleção brasileira. Agora, será que a seleção estragou um pouco do Flaco Lopes essa reta final? Eu acho que é um equilíbrio, Diego, eu tô contigo. Eu acho que não é nem ficar em cima do muro. Eu acho que o momento do Flamengo é melhor, mas do outro lado você tem o Palmeiras. Se você tivesse qualquer outro clube do futebol brasileiro nesse momento contra o Flamengo seria absolutamente favorito. O Palmeiras pode ter o Alan aí também como titular, né? Um garoto que tem surgido muito bem, né? Eu gosto, né? Jogador canhoto, técnico, salonista, muito bom jogador, acho que vai evoluir muito. O Palmeiras, inclusive, já aumentou a multa rescisória dele. Mas assim, o grande problema do Palmeiras na temporada toda e nessa reta final do campeonato é o meio-campo. Porque ele perdeu o Lucas Evangelista, que é um cara que saiu do Bragantino, foi para o Palmeiras e em pouco tempo se tornou uma das lideranças dentro de campo. Perde o Lucas Evangelista. E aí ele ficou alternando em alguns momentos com o Aníbal, de primeiro volante, o Emiliano Martins, que nós conhecemos bem, que também jogou no Red Bull Bragantino, e também com o Bruno Fux, que é quem deve jogar nessa posição aí de meio campo. Então, assim, depois da saída do Danilo, principalmente, o Palmeiras teve Gabriel Menino, que atuou naquela posição até em alguns momentos, um pouquinho mais à frente, mas depois da saída do Danilo, o Palmeiras não conseguiu achar um volante que caísse nas graças da torcida e falar assim, essa posição é minha, essa camisa é minha, é daqui que eu vou dar conta do recado. Então, acho assim, o Palmeiras precisa ter no seu meio-campo para enfrentar o Flamengo o melhor jogo do ano. Se esses caras do meio-campo estiverem abaixo, ali é onde o Flamengo consegue ditar muito o ritmo de jogo com o Jorginho, com o Arrascaeta. Esses caras são muito acima da média. Eu até falei do Alan, porque como ele cai ali pela direita, eu acho que ele pode levar uma vantagem com o Alexandro, que até é um bom lateral, sim, é um bom lateral, muito seguro, mas acho que no mano a mano é difícil do Alexandre segurar o Alan ali. E ele tem mais intensidade do que o Maurício, né? O Maurício é aquele jogador de um passe mais curto, o Alan consegue levar com um pouco mais de profundidade. Eu acho que o caminho, o Varela tem apresentado, acho que deve ser o titular na lateral direita, né? Porque o Emerson Royal veio para o Flamengo, mas eu acho que está um nível abaixo nesse momento. Só que pelas laterais, eu acho que é por aí, até pela formação, o Palmeiras vai ter uma formação muito ofensiva. Por isso que eu digo que o meio-campo vai ter que jogar o jogo da temporada, porque deve jogar com o Fux, Andreas e o Rafael Veiga. Não são jogadores assim, tirando o Fux, de marcação. E o Fux, vale lembrar que é um zagueiro improvisado de volante. Já atuou de volante, mas não é volante. Como ele também já atuou propriamente de lateral direito na equipe do Palmeiras. Mas joga melhor nesse momento do que o Aníbal e do que o Emi Martínez. E eu gosto da simplicidade do Fux. É isso que, nesse momento, faz com que o Fux esteja um passo à frente do Aníbal e um passo à frente do Emiliano também. Bom, pra gente encerrar, sem ficar em cima do muro, palpite pro jogo. Eu acho que vai ter gols. Eu acho que não é um jogo pra 0-0, não. Eu chutaria... Cara, vou chutar alto. 2-2. E decisão nos pênaltis. Quem vence nos pênaltis? Cara, o Rossi nos pênaltis é um exímio pegador de pênaltis. Se o Flamengo tá nessa final, deve ao Rossi. Aí é complicado. Mureto, eu vou de 2-1 Palmeiras. Bom resultado também. O torcedor do Palmeiras ele deve estar feliz da vida. Eu acho que assim, o lado positivo é que, novamente, o futebol brasileiro mostra a sua hegemonia no futebol sul-americano. 2 clubes com altíssimo investimento e essa história de que, dinheiro não sei o quê. Hoje o futebol sem dinheiro fica muito difícil de fazer. Você pode ter uma campanha espetacular num ano, como está tendo o Mirassol, mas a gente sabe que é muito difícil manter. A não ser que você tenha um trabalho muito forte de um treinador que consiga, mas sem dinheiro, meu amigo. A gente está vendo que está passando aí clubes como São Paulo, outros clubes do futebol brasileiro, Vasco. Então, assim, eu acho que é um jogo interessantíssimo e vamos saber depois se com prorrogação ou não. A última pergunta, você iria com o Léo Ortiz não estando 100% ou iria com o Danilo? Eu acho... O Léo, cara, é muito acima da média. O Léo é muito acima da média, mas precisa saber quais são as reais condições do Léo. Porque ele foi liberado, só que ele vinha num tratamento intensivo. Eu sou muito mais de olho fechado. Se tivesse aqui sem conto e eu tô sem, para apostar, eu vou de Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas tá certo, Léo? Tá bem? Tá 100%? Eu vou de Léo... Mesmo assim, se tiver 70% com o Danilo, eu vou de Léo Ortiz.
Bom, gente, então tá aí as nossas impressões, né? Expectativa para esse jogo, que é a final da Liberta, lá em Lima, no Peru, entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Valeu, grande abraço.